Certo. Tá Tá compartilhado. indo? Tá ok. Beleza. Bom, pessoal, então, o título dessa palestra, né, é uma área em expansão. Por que estudar vírus gigantes de algas no Brasil? Como o Danilo apresentou, né, meu nome é Rodrigo, sou adjunto aqui no Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Deixo meu e-mail aqui já de início para vocês, então quem tiver interesse, né, caso a gente não tenha tempo aqui para discutir qualquer assunto, né, qualquer detalhe aqui do que eu falar, fiquem à vontade, né, para saber um pouco mais, para a gente ter um contato um pouco mais próximo, fiquem à vontade para me mandar um e-mail. Quando a gente pensa em vírus, né? Então, obviamente, todo mundo aqui tem alguma noção sobre o que é vírus, e mesmo para quem não tem, eu gosto muito de pensar quem não tem, e a gente pensa, vírus, né? A primeira coisa que, em geral, vem à nossa cabeça são vírus de importância clínica, né? A gente vai ter, inclusive, esse curso, né, ofertado pela FBV, de virologia clínica, e é o mais comum, né? A virologia, ela foi pautada muito, ela foi fundada, né, baseada em estudos de vírus de importância clínica. Mas quando a gente pensa no planeta, né, já tem vários estudos mostrando, né, e fazendo boas inferências da quantidade astronômica de vírus que tem no nosso planeta, né, que é comparável, mas na verdade até numa escala bem superior a estrelas que a gente vê, consegue enxergar no universo. E uma boa quantidade desses vírus estão circulando em ambiente aquático, né? E eu acho que não precisa ter muita explicação sobre isso, né? A grande maioria dos vírus não infecta o ser humano. Então é um viés muito grande da virologia, desde o final do século XIX, que vírus, né, a importância dos vírus é para a saúde humana, isso depois se ampliou um pouco para a questão da saúde animal, um pouco da saúde vegetal, mas aqui eu tento fazer um panorama um pouco mais amplo. Para a gente ter alguns dados, né, se a gente for pegar os dados da quantidade de água que tem no nosso planeta, né, é estimado em torno de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água no planeta, e 30 milhões de quilômetros cúbicos de água doce, o que corresponde a em torno de 2,5% de toda a água do nosso planeta. Convertendo isso para litros, né, fica um pouco mais fácil da gente entender, seria 3 vezes 10 a 19 litros de água doce continental, que a gente fala, né, que está no continente, e menos de 1% disso está disponível para consumo, seja na forma de rio ou de lagos. Agora, a gente tem um problema muito grande, que é com o aquecimento global, né, as geleiras estão derretendo, isso tem um impacto a nível global. Mas vejam só que se a gente pensar nessa quantidade de água, né, o Brasil ele detém 12% da água superficial do planeta. Então é um país que tem uma relevância estratégica quando a gente pensa em recurso hídrico muito grande. E existe várias estimativas, né, já publicadas, de que a abundância e diversidade viral é extremamente alta em ambiente aquático, em torno de 10 a 7, né, que seria 10 milhões de partículas de vírus por ml, por mililitro de água. Então, vocês façam as contas e vejam a quantidade de vírus que tem, né, no nosso planeta em ambiente aquático. Quando a gente pensa nessa, né, que eu falo que é a big picture, né, quando a gente pensa numa escala mais global, qual que é o papel desses vírus? É muito fácil a gente pensar que o papel do vírus seria simplesmente um patógeno que vai destruir a população humana de qualquer animal e acabou. Na verdade, vírus a nível global tem um impacto muito maior, e um deles é justamente na ciclagem de nutrientes, uma vez que ele consegue, então, infectar diferentes hospedeiros, eventualmente leva à morte desse hospedeiro, e os nutrientes que estavam ali começam a circular. Então, a gente tem dois grandes teorias, né, hipóteses que a gente vê, que é o que a gente chama de viral shunt e viral shuttle. Então, uma vez que o vírus ele infecta um hospedeiro, aqui está, por exemplo, uma bactéria ou fitoplâncton, né, então, obviamente, eu vou focar em fitoplâncton aqui, esses vírus podem levar à destruição dessas células, liberando, por exemplo, material particulado, que vai circular para outros organismos, né, para outros níveis tróficos. Mas também já tem alguns indícios, né, mostrando que os vírus eles infectam os seus hospedeiros, eles não lisam necessariamente aquele hospedeiro de imediato, mas eles podem ficar armazenados, de certa forma, aumentando a densidade desses hospedeiros, levando para níveis tróficos mais profundos, né? Então, pensando no nível de um oceano, isso leva, né, carbono para o fundo do oceano, que vai interferir em toda a cadeia trófica do nosso planeta. E muitos desses vírus que fazem isso, né, a grande maioria que a gente tem, ou infecta bactéria,
ou infecta protistas, né? E dos protistas, aí eu vou chamar a atenção aqui para as algas. Quando a gente pensa em vírus associado a esses hospedeiros, como eu falei no início, a virosfera, a gente chama ela de uma virosfera antropocêntrica. Por quê? Porque a grande maioria dos vírus que a gente conhece está associado com os seres humanos ou organismos que têm algum interesse para o ser humano. Tá? É uma triste realidade, mas é assim que é. Então, se a gente vê nessa representação aqui de network, a gente percebe cada bolinha branca seria um vírus e cada bolinha colorida um tipo de hospedeiro. A gente vê que em preto, né, o Homo sapiens é o que tem mais. Quanto maior a bolinha, maior a quantidade de vírus associados. Mas, como eu já adiantei para vocês, a gente, né, nós, seres humanos, não somos uma espécie, digamos, tão privilegiada assim, onde todos os vírus gostam da gente, né, e querem, em preferência por a gente. Longe disso. Mas é porque a gente estuda muito mais, né? E uma pequena parcela, como vocês estão vendo aqui, né, são vírus que estão associados a arqueias, a fungos e a protistas. Então tem muita coisa para a gente descobrir desse outro universo, né, da virologia, que são justamente os vírus de micro-organismos. Dentro dessa parte de vírus de protista, né, tem uma quantidade de vírus, né, um grupo de vírus que chama muita atenção, tem chamado muita atenção desde que eles foram descobertos, que é o que a gente chama de vírus gigantes. Né? Os vírus gigantes, eles foram descobertos, assim, os grandes mesmo, né, os gigantes, já no século XXI. O primeiro deles foi esse daqui, o mimivírus, mas de lá para cá, vários outros já foram descobertos, né, Tupãvírus, Pandora vírus, Marcelle vírus, isso tanto, né, em outros países quanto aqui no Brasil também, principalmente liderado pelo grupo do professor Jonatas Abraão. E isso está sendo uma crescente, né? A cada tempo a gente está isolando novos vírus, identificando novos organismos, e tudo isso começa lá na década de 80, quando o primeiro vírus gigante foi descoberto, o primeiro vírus que foi considerado gigante na literatura, foi descrito em 1981, que foi justamente um vírus de microalga. Tá? E nesse gráfico vocês veem que, com o passar dos anos, vai aumentando a quantidade de genomas, né, de vírus gigantes. Porém, isso chega um momento que dá uma explosão por conta de avanços da metagenômica. Então, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de informação genômica oriundo de metagenoma, que tem mostrado para nós que vírus gigante está para todos os lados. Tá? Já tem alguns indícios mostrando, inclusive, que eles são mais numerosos do que bactérias no oceano, e uma diversidade muito grande. Tá? Mas, voltando um pouco, então, como é que tudo isso começa? Né? Lá na década de 80, em 1981, começam os estudos, e o paper foi publicado em 82, na PNAS, do grupo do professor James Van Etten, descrevendo um vírus grande capaz de infectar uma microalga. Havia um relato, em 78, de uma dupla de pesquisadores japoneses mostrando um possível vírus, que eles chamaram de vírus de zooclorela, infectando uma clorela que era endosimbionte de um protozoário. Então, olha a complicação da coisa. Né? Você tem um vírus que ele infecta uma alga, e essa alga ela tem uma relação simbiótica com outro organismo. Só que isso ficou, né, um tempo, não se tinha muito estudo a respeito, foi o primeiro relato de um possível vírus infectando alga. Quando o grupo, né, desse professor James Van Etten publica esse trabalho na PNAS, isso ganhou uma outra dimensão, mostrando que esse vírus, de fato, ele estava se multiplicando na alga, mas não no paramécio. Então, algumas dessas algas, elas têm interação direta com outros organismos, como protistas, como o caso de paramécio, mas também com alguns animais. E o grande lance foi que, nesse caso aqui, eles conseguiram mostrar que era possível a gente fazer algumas técnicas de virologia clássica, como ensaio de placa. Então, a gente conseguia agora ver a placa de Lipton, a gente conseguia quantificar esses vírus. Né? E por microscopia eletrônica, a gente via um vírus muito grande, que se replicava aqui no citoplasma do hospedeiro, e isso foi, então, o primeiro relato de um vírus muito grande. De tal forma que, em 1999, o termo vírus gigante foi usado pela primeira vez, pelo menos é o que se tem registro na literatura, para se referir a um vírus qualquer. Tá? E foi justamente para se referir a esse vírus que ele foi chamado de PBCV1, ou Paramécia bursária clorela vírus 1. Foi o primeiro vírus, né, de clorela,
está associado a esse protista, que é o Paramecium bursário. Então, a gente, digamos, né, o acrônimo é PBCV1. Pois bem, esse foi o primeiro vírus, né? Essa revisão foi o primeiro trabalho que fala em Giant Viruses. E por que Giant Virus? É uma questão de escala, né? Então, na época, até o final do século XX, a gente tinha, né, eu faço uma comparação aqui com alguns vírus classicamente conhecidos, poliovírus, dengue, papiloma. Então, a gente tem o tamanho da partícula, que não é nada excepcional, né? Se a gente for ver aqui, você tem um tamanho de uma partícula de clorovírus em torno aí de 180, 190 nanômetros. Claro, é bem acima do tamanho de uma partícula de um coronavírus, de um influenza vírus, mas não era nada excepcional. Digamos, aquele conceito clássico de vírus que é filtrável, né? Que vai passar no filtro esterilizante, isso ainda era verdade. Porém, o que chamou a atenção e o que levou aos pesquisadores a falar que era um vírus gigante foi o tamanho do genoma, porque foi o primeiro vírus que o genoma ultrapassou a barreira de 300 mil pares de bases. Tá? Até então, o vírus com maior genoma já sequenciado na época era um poxvírus, que era em torno de 200 mil. Então, esse vírus aumentou em mais de 100 mil nucleotídeos, né, o tamanho de um genoma viral, codificando centenas de genes. Tá? Então, aqui a gente coloca, né, uma esqueminha aqui da proporção do tamanho da partícula. Se a gente fosse pegar, por exemplo, uma partícula de dengue vírus, seria isso daqui, essa bolinha amarela, e esse aqui seria um clorovírus, que é o vírus de alga. Então, realmente, ele é bem maior, mas hoje, conhecendo os vírus gigantes de ameba, ele não é tão grande assim, né? Hoje a gente já tem vírus que ultrapassam 1,5 micrômetro de tamanho, né? E genomas de mais de 1 milhão de pares de base. Então, essa área está avançando bastante. Bom, esses vírus, eles fazem parte da família Ficógena viridae. Então, um breve contexto, né, taxonômico aqui, se vocês entrarem lá no Comitê Internacional de Taxonomia Viral, vocês vão encontrar isso daqui. Eles fazem parte do filo Nucleocitoviricota, que é o filo que agrupa todos os vírus gigantes que a gente conhece, classe Megaviricetus, ordem Algaviralis, e a única família dessa ordem até então é a família Ficógena viridae, que tem reconhecidos 6 gêneros, né? Dentre eles, o gênero clorovírus, que é o mais estudado. Então, esses clorovírus, eles historicamente foram isolados, né, e têm sido isolados desde a década de 80, em 3 plataformas de isolamento principais, que são clorelas, né? Então, clorela que a gente chama de NC64A, de PBI e de SAG, então são espécies diferentes, né, e linhagens dessa espécie, então, clorela variabilis, Micractinum conductrix e clorela elizoe, todas as algas formam endossimbiose com algum hospedeiro, né, com algum outro organismo, e a gente vê que, em termos filogenéticos, eles se agrupam, né, de forma bem diferente. Então, a gente tem os vírus, todos que são associados a uma determinada espécie compartilham um ancestral comum, e tem essa relação direta. Até hoje, a gente não conseguiu identificar nenhum vírus que foi isolado em clorela variabilis e que seja capaz de infectar clorela elizoe ou Micractinum conductrix ou vice-versa, tá? O que eu quero dizer com isso? Eles são muito específicos com relação aos seus hospedeiros. Quando a gente vai pensar na complexidade desses vírus, a gente tem a estrutura bem complexa, tá? Igual eu falei, uma partícula de em torno de 190 nanômetros, mas é um capsídeo formado por mais de 20 proteínas. Isso não é muito comum, né? Se a gente for pegar a grande maioria dos vírus, você vai ter 1, 2, 3 proteínas que formam toda a estrutura dessa partícula, mas nesse caso, é uma estrutura bem complexa, onde ele tem como se fosse um arcabouço inicial, vocês estão vendo aqui essa imagem, né? Arcabouço, constituído por mais de 20 proteínas, em torno de 20 proteínas, e uma camada externa, que é o capsídeo, digamos, externo, né? A gente poderia falar que é a camada formada pela proteína principal do capsídeo. Ele tem uma espícula, que é por onde ele interage com o hospedeiro, né? E dentro dessa partícula, estudos de proteômica já mostraram que tem 148 proteínas dentro da partícula viral. Então, ele leva, no momento da infecção, ele já descarrega uma quantidade muito grande de proteína no seu hospedeiro. Mas o que chamou muita atenção e que falou que, né, deu a origem deles de vírus gigantes foi o tamanho do genoma. De novo, né, se a gente for comparar com os gigantes de ameba, eles não são tão gigantes assim mais, mas em termos gerais, eles ainda têm um genoma muito grande. São genomas lineares de DNA, fita dupla, que variam aí de 285 até 410 mil pares de bases. O conteúdo GC também é variado, e uma média de 350 genes. Tá? Esses vírus codificam alguns tRNAs,
E o que mais chama a atenção é o conteúdo gênico deles, né? Então, óbvio, a quantidade é muito grande, mas esses vírus eles têm capacidade de codificar diversas enzimas, lipases, metaloproteases, quitinases, endonucleases, que participam de diversas funções metabólicas. Então, do ponto de vista biológico, é muito interessante a gente pensar o porquê que esses vírus codificam essas enzimas e com que elas estão relacionadas. Já existem alguns trabalhos mostrando para algumas delas. E, por outro lado, a gente tem uma grande parcela dos genes que a gente não conhece, né? Então, esse é um dos pontos iniciais que a gente pode pensar, né? Por que estudar esses vírus? Tentar descobrir coisas novas, né? Os estudos desses últimos 40 anos vêm mostrando cada vez mais novidades e a gente está longe de chegar nesse platô. Quando eu comecei a trabalhar aqui na UFMG, né, como professor, até o ano de 2022, existiam 42 genomas completos disponibilizados no GenBank. Vocês veem aí uma distribuição nada homogênea, né, no nosso planeta. Então, a gente tinha bastante vírus conhecido, né, nos Estados Unidos, mas isso é um viés justamente pelo fato do grupo principal de estudo estar lá. Mas a gente tinha alguns aqui na Europa, um ou outro no Japão, Austrália, um só aqui no Brasil, nada na África, basicamente nada aqui na grande parte da Ásia. E quando a gente faz, então, uma análise de pangenoma, né, mostrando o perfil desse grupo, perfil genético, a gente vê que é um pangenoma aberto. Ou seja, a gente isolando novos vírus, comparando o genoma desses vírus, e a cada vez que um novo isolado era descoberto, sequenciado e comparado, ele acrescentava informação genética, ele trazia novos genes. Então, esse foi uma das primeiras ideias, né, que surgiu quando a gente faz esse tipo de análise e olha e fala, bom, se eu tenho possibilidade de explorar outros locais para isolar esses vírus, sequenciar e tentar identificar coisas novas, e eu tenho potencial de identificar coisas novas, o que são essas coisas novas, né? Bom, então a gente tem aqui agora duas possibilidades, tá? E aí quando eu falo, né, por que estudar esses vírus? Eu tenho dois cenários. Primeiro, como biólogo, né, de formação, me interessa bastante a questão da biodiversidade. Nesse sentido, quando eu entrei aqui na UFMG, esse era um dos pilares, né, que eu tinha interesse em estudar. Eu estabeleci uma parceria com o James Van Etten e o David Dunnigan, que são pesquisadores na Universidade de Nebraska. Na época, eles tinham vários novos isolados sequenciados, que aumentou bastante a quantidade de informação genética que a gente tinha. Então, a gente publicou aquele trabalho junto, né, do pangenoma viral, e como eles tinham quase 90 novos genomas e agora de uma distribuição por hospedeiro um pouco mais equilibrada, a gente começou, então, a fazer alguns trabalhos, né? O primeiro deles que a gente fez foi tentar identificar a diversidade, fazer algumas análises de genômica comparativa e evolutiva, onde a gente pega, então, os vírus de diferentes grupos. A gente publicou esse trabalho em 2024, na Journal of Virology, mostrando algumas dessas análises e propondo, né, alguns critérios para começar a entender melhor a diversidade desses vírus, associando ele a diferentes espécies. Então, o que antes era, né, não tinha muita regra, digamos assim. Você tinha vírus que eram chamados de NC64A, de PBI, de SAG, e tinha uma particularidade de alguns vírus que só infectavam uma única linhagem dentro de uma espécie de algo. A gente percebeu, né, nesse trabalho, que esses vírus que são extremamente específicos, que a gente chama de OSI vírus, né, OSI vem de Only Syngene Virus, que são vírus que infectam apenas essa linhagem Syngene, da espécie Chlorella variabilis, eles tiveram uma única origem evolutiva, que seria nesse ponto aqui. Então, por algum motivo, que a gente ainda não sabe, uma população de vírus se tornou extremamente específica com seu hospedeiro, mas, curiosamente, alguns descendentes, né, desses vírus aí, eles tiveram uma reversão fenotípica, eles conseguem infectar outras linhagens da mesma espécie. Até então, igual eu falei, a gente não sabe nenhum vírus que cruza a barreira de espécie nesse caso. Tá? E a gente, então, para evitar nome do hospedeiro, a gente começou a dar nomes mais genéricos. Então, a gente passou a chamar de alfa-clorovírus, aqueles que se infectam Chlorella variabilis, independente da linhagem, beta-clorovírus e gama-clorovírus para as outras espécies. Né? Então, a gente estabeleceu um cutoff onde, quando a gente compara o genoma desses vírus e vê uma similaridade acima de 94%, a gente define que aqueles isolados pertencem a uma mesma espécie.
Então, nesse caso, desse trabalho, foram 68 vírus isolados, e a gente conseguiu agrupar em 7 espécies. E quando a similaridade é pelo menos 75%, a gente consegue colocar em um subgênero. Então, hoje a gente tem o gênero clorovírus, mas a gente observou que eles são diferentes demais. Vírus dentro de um mesmo gênero é muito diferente. Então, a gente propôs a criação de subgêneros, né? Então, que seriam os subgêneros alfa-clorovírus, beta-clorovírus e gama-clorovírus. Então, depois a gente publicou um outro trabalho mostrando o mesmo perfil para um outro grupo, que são beta-clorovírus, mas a gente tem menos isolados, são 25, e que foram, a gente conseguiu detectar 3 espécies. Mas, curiosamente, algo que hoje a gente está investigando é, dentro de uma mesma espécie, a gente observa que isolados que têm acima de 99,5% de identidade genética, eles exibem alguns fenótipos, né, algumas morfologias de placa bem diferentes. Então, por exemplo, esses 4 vírus aqui, eles são quase idênticos. Né, eles têm 99,7%, 99,8% de identidade genética, mas vocês veem aqui que o perfil, né, de infecção é bem diferente. Esse aqui forma uma placa de Lise bem maior do que esse. Né, esse aqui está no intermediário. Então, o que faz com que vírus quase idênticos mudem, né, essa morfologia de placa? A gente já tem indícios, né, para outros vírus, como pox, como para enterovírus, que isso acontece. E normalmente está associado com algumas mutações em genes específicos. O que a gente está tentando agora identificar é justamente isso. Onde estão essas mutações? Porque, embora seja 0,5% do genoma, mas 0,5% de um genoma de 350 mil nucleotídeos dá uma quantidade razoável aí de pontos de mutação para a gente poder avaliar. Né? Como eu falei, também a gente fez isso com um terceiro grupo, que foram os gama-clorovírus. Esse aqui, curiosamente, ele é mais diverso do que os outros. A gente tem só 37 isolados, mas a gente tem 10 espécies. E a gente tem um isolado, foi obtido de uma amostra coletada na Groenlândia. Foi o primeiro vírus gigante, efetivamente isolado lá da Groenlândia. E a gente vê, então, uma diversidade um pouco maior para esses vírus, e aparentemente não existe uma barreira específica. Ou seja, vírus isolados de locais diferentes do planeta, com condições climáticas completamente diferentes, biomas totalmente diferentes, eles podem ser quase idênticos, tá? Da mesma espécie, e aí compartilhando, às vezes, mais de 99% de identidade genética, como é o caso dessa espécie aqui, onde eu tenho um isolado que foi obtido no Brasil, um isolado do Chile e um isolado dos Estados Unidos. Ambientes completamente diferentes, uma região tropical, subtropical, uma região mais temperada, quase idêntico. Por outro lado, eu tenho vírus que foram isolados de um mesmo lago, mas que têm características genéticas completamente diferentes. Tá? Uma única exceção é talvez o ambiente polar. Vocês veem que esse vírus aqui, está aqui no meio, né, desse cluster e desse cluster, é o vírus justamente isolado da Groenlândia. Ele é bem divergente do resto. Tá? E já há algumas evidências de que existe uma barreira polar que separa a diversidade genética de vírus no planeta. Tá? Então, parece existir alguma barreira polar nesse sentido. Então, pode ser que isso também aconteça para os vírus de microalgas, né, dos clorovírus, mas a gente precisa de mais estudos nesse sentido. Então, a gente fez uma proposta que foi aceita agora para o ICTV. Né, a gente publicou um artigo mostrando isso. Quem tiver interesse pode pegar mais informações lá, quais foram os critérios que a gente utilizou, né, entre eles filogenia, mas tem vários outros critérios que a gente propõe. Então, por que o gênero clorovírus deveria ser desmembrado em 3 subgêneros, e posteriormente a gente pode pensar até em cada uma desses gêneros virar famílias, novas famílias. Tá? Mas isso são cenas para próximos capítulos. A gente propõe então a criação de 3 subgêneros e de mais algumas outras espécies, totalizando hoje 20 espécies de vírus. Né? Então a gente está avançando um pouco nisso, tentando entender um pouco essa questão do que eu chamo da história natural desses vírus. Tá? E aí vocês podem pensar, e no Brasil, né? A gente está no Brasil, por que dá isso aqui no Brasil? O Brasil, como eu falei no início, ele é uma fonte riquíssima de recurso hídrico, 12% da reserva de água doce do planeta está no Brasil, esses vírus circulam no Brasil, então o que a gente tem de fato de vírus aqui no nosso país? Né? Então qual que é a diversidade de clorovírus aqui no Brasil?
E esse foi um dos pontos iniciais que eu comecei a trabalhar aqui quando eu virei professor na UFMG, que é tentar isolar esses vírus aqui. A gente tinha registro de um único vírus, que foi coletado de uma amostra em São Paulo, mas a gente não tinha nenhuma outra informação sobre ele, né? E onde eu estou, né, aqui em Minas Gerais, Minas Gerais tem uma riqueza hídrica muito interessante, né? Ela tem diversas bacias hidrográficas, a gente tem, né, cenas belíssimas. Quem não conhece aqui, eu recomendo que venha, né? Então, Rio São Francisco, a gente tem o complexo da Serra do Cipó, né, com várias cachoeiras, enfim, a gente tem uma riqueza hídrica muito interessante. E o que a gente tem tentado fazer é coletar amostras de diferentes pontos de Minas Gerais para tentar entender, bom, primeiro, existe clorovírus aqui, né? E se existe, quão diversos eles são, e será que fatores ambientais, né, de diferentes bacias hidrográficas influenciam nessa diversidade? O que a gente pode esperar disso? Então, a gente tem isolado alguns desses vírus. Claro, a gente também prospecta vírus, né, em amostras oriundas de outros estados, a gente já conseguiu isolar de alguns outros estados, mas o primeiro que a gente conseguiu isolar foi aqui de Minas, então vou dar um destaque aqui para ele, né, foi esse daqui que a gente chama de clorovírus BRMG N01, traduzindo, né, porque esse código BR Brasil, MG Minas Gerais, N a gente quis fazer menção ao tipo de hospedeiro, tá? E foi o primeiro vírus que a gente isolou. Então a gente já tem o 02, já tem o 03, já tem o 04, mas a gente coloca para ter uma facilidade na hora que a gente vai definir, né, quem que é quem, a gente sabe, ó, bem, esse vírus aqui ele já foi isolado naquele hospedeiro, que já me dá algumas informações que para a gente que é da área faz bastante diferença. Mas para vocês verem, né, esse aqui é a carinha dele, um vírus bem icosaédrico, né, então uma membrana, né, que a gente fala que é o capsídeo, né, a camada proteica que em vermelho, aqui em verde é uma membrana lipídica interna que fica dentro do capsídeo, que reveste todo o genoma viral aqui, essa região mais eletrondensa. E uma coisa que é muito legal a gente ver aqui na bancada é que depois de um certo tempo, né, quando tem vírus na amostra, a cultura de alga ela fica praticamente transparente. Tá? Então, o vírus destrói completamente aquela alga. Né? Isso aqui é uma imagem para vocês verem, né, de uma diluição, né, um ensaio de placa, onde quanto mais concentrado o vírus vai destruindo a placa, mas depois a gente consegue ver nas placas de Lise. Mas isso aqui é muito interessante, que isso a gente consegue, inclusive, usar como modelo didático, né, para mostrar, por exemplo, em aulas de graduação, ou mesmo, né, eu tenho esse plano, né, quem sabe um dia eu consigo mostrar isso até em escola, né, levar, por exemplo, uma demonstração mostrando, olha, gente, isso aqui é quando está uma infecção viral, é muito visual, né? Então, a gente coletou amostras em vários lugares, esse aqui é um segundo isolado que a gente tem, né, mostrando também como que ele destrói a alga. A gente está investigando o ciclo, né, mostrando, então, por exemplo, o vírus ele entra em contato aqui com a célula hospedeira. Uma vez que ele entra na célula hospedeira, ele forma uma grande fábrica viral. Então, vamos dar um zoom aqui para vocês verem melhor, né? O vírus ele interage com a célula, ele faz uma perfuração, ele leva uma perfuração da parede celular da alga e injeta o genoma. Ele parece um pouco um bacteriófago nesse sentido, a partícula não entra. Tá? Ele joga o genoma para dentro da célula. Esse genoma, então, ele começa a ser transcrito, traduzido, ele passa pelo núcleo e depois estabelece uma grande fábrica viral onde todas as partículas virais são montadas. Vocês estão vendo aqui o cloroplasto intacto, o núcleo fica relativamente intacto aqui também, mas o citoplasma da célula é basicamente tomado por partículas virais que estão em produção. Né? E depois de um certo tempo, a estrutura da parede da célula começa a se romper, porque é justamente o vírus induzindo, né, causando a lise dessa célula para liberar as novas partículas produzidas. A gente já está sequenciando alguns desses genomas, né? Então, por exemplo, um que a gente sequenciou, a gente vê que 35% dos genes dele a gente não sabe função, mas, curiosamente, esse vírus, algo que chamou muita atenção é que eles têm uma maquinaria de metilação própria. Por algum motivo que a gente está estudando, né, a gente não sabe exatamente ainda, eles conseguem metilar o próprio genoma. A principal hipótese é para escapar da resposta inata do hospedeiro. E esses vírus possuem, né, esse nosso isolado brasileiro, ele pertence a essa espécie, clorovírus americanos, mas ele tem mais metiltransferases do que a média dos isolados da espécie. Tá? Então a gente está investigando um pouco isso. E aí eu já linko com uma outra questão, né? Vocês veem que o fato desses vírus terem enzimas que a gente pode estudar, a gente, óbvio, pode estudar do ponto de vista
puramente acadêmico, mas entra o outro lado da história, que é a biotecnologia. Então aqui, desculpa, aqui acabou dando uma desconfigurada, pessoal, mas a gente já isolou vários vírus de diferentes locais, tá? Aqui está um pouco desatualizado, a gente já tem alguns outros aí também. Então a gente está avançando um pouco nisso também, já isolamos de São Paulo, do Espírito Santo, então em busca, né? Digamos que nosso sonho é tentar preencher o mapa inteiro do Brasil aí. Mas, igual eu falei, o outro lado, né, do porquê estudar esses vírus tem a ver com o caractere mais biotecnológico disso. Então, uma vez que esses vírus possuem vários genes de interesse biotecnológico, por que não explorar isso? Como eu mostrei para vocês, eles têm vários genes que estão envolvidos em diferentes funções. Lipase, quitinase, ubiquitinase, DNA ligase. Será que é possível utilizar isso do ponto de vista biotecnológico? Porque, convenhamos, tá? São vírus que infectam algas, que não infectam humano, pelo menos não tem nenhuma evidência muito cabal, assim, que esses vírus infectam a gente, tem uma infecção produtiva que vai levar a alguma doença específica, tá? Uma pessoa leiga vai falar assim, para que você vai estudar isso? Não é muito mais interessante você estudar, sei lá, SARS-CoV-2? Né? Por um lado, eu concordo, mas por outro, se a gente extrapolar o viés clínico, o viés antropocêntrico da virologia, a gente consegue explorar esses vírus de forma aplicada, né, vamos colocar assim, né, o lado aplicado da ciência, para fins biotecnológicos. E isso já foi mostrado que enzimas oriundas desses vírus podem e foram sintetizadas in vitro, foram caracterizadas bioquimicamente falando e estão sendo comercializadas nesse instante pela empresa New England Biolabs. Então, endonucleases e uma DNA ligase desse vírus, né, do PBCV1, já foi explorado, de outros vírus também, como esse isolado, NY2A, esse outro isolado, CA1A, já foram caracterizadas algumas enzimas, mas isso é muito restrito ainda. Isso foram algumas poucas enzimas. Mas isso mostra que tem esse potencial de pegar o que esses vírus codificam, tentar caracterizar isso bioquimicamente, para fins biotecnológicos. Né? E aí, esse é o outro alvo do nosso grupo, que é focar nos genes de interesse biotecnológico. E a gente começou por genes que estão envolvidos em metabolismo de carboidrato, e o motivo é muito simples. Quando a gente pega, né, grupos de genes em cada um dos gêneros aqui da família, né, Ficogena viridae, a gente vê aqui que os clorovírus eles têm uma quantidade de genes, né, de grupos de genes associados a essa função metabólica bem acima do resto. Como o nosso grupo, né, tem o foco inicial em vírus de clorela, natural a gente focar neles, mas vocês veem que tem um leque enorme de possibilidades para ser explorado. E aí, então, os trabalhos que a gente tem feito, né, a gente foi primeiro fazer um trabalho em sílico, modelando quitinases do PBCV1. A gente mostrou que, embora estruturalmente tenha algumas diferenças, a gente pegou uma quitinase de bacilos, né, uma bactéria que a quitinase dessa bactéria ela é comercializada, ela já foi caracterizada e é comercializada. A gente pegou do tupanvírus, que é um vírus de alga, de ameba, e do PBCV1. Embora a gente tenha, né, a predição, algumas diferenças notáveis aqui, quando a gente sobrepõe isso, a gente vê que o sítio ativo da enzima ele é conservado. Então, quando a gente viu isso, a gente pensou que, bom, se o sítio ativo é conservado, possivelmente, se a gente conseguir expressar isso, ela vai ser funcional. Né? E foi exatamente isso que a gente fez na tese da minha ex-aluna, né, que defendeu esse ano, a Ellen Oliveira. A gente produziu algumas dessas quitinases, a gente testou a estabilidade e a atividade delas em diferentes pH, em diferentes temperaturas. Então, a gente mostrou que, de fato, elas são estáveis, né, em diferentes temperaturas, e elas são ativas, tá? E a gente conseguiu cristalizar uma dessas proteínas e resolver a estrutura, né? Isso aqui está em fase ainda de final de análise, né? A gente vai submeter o artigo agora esse semestre, mas mostrando que a gente conseguiu, então, produzir, né, essas enzimas e que elas são ativas. E para que a gente usaria, né, essas enzimas? Bom, tem fins diversos, né? Eu posso usar quitinase para diversas coisas. Muito do que é usado hoje, né, das quitinases comerciais, é para biodefensivos. Então, eu posso utilizar como controle biológico, muito é utilizado em insetos, para poder degradar, por exemplo,
o exoesqueleto de quitina, né, desses insetos, então usa como um biofertilizante, um agrotóxico, né, como se fosse um agrotóxico, mas biológico. A gente ainda não testou em insetos, mas, por exemplo, em algas, a gente vê que degrada fortemente a alga, tá? Então, isso não tem exatamente essa função, né? Mas uma possibilidade seria o uso dessas enzimas no controle biológico de floração de algas. Então, isso são alguns projetos que a gente está desenvolvendo agora aqui no grupo. Tá? Então, mensagens finais, para a gente poder discutir um pouquinho a mais aí. Por que, então, é importante estudar? Bom, primeiro, os clorovírus são ubíquos e possuem uma enorme diversidade genética e biológica, que podem revelar mais novidades com novos estudos. Então, a gente está arranhando ali a pontinha do iceberg, tem muita coisa para a gente descobrir ainda, né? E, bom, as portas estão abertas aí para novos estudos. E o segundo ponto importante, né? Os avanços na compreensão desses vírus gigantes de algas, mas eu posso ser até um pouco mais ousado, falar os vírus gigantes em geral, trarão importantes avanços para a virologia, como já tem feito, né? Se vocês pegarem vários estudos desde a década de 80 até agora, muito foi mudado, a nossa concepção de vírus mudou bastante depois desses estudos, mas também para a biotecnologia, e aí, óbvio, aqui eu estou falando, né, para avanço da virologia nacional e da biotecnologia nacional. Então, termino aqui agradecendo, né, é um trabalho que tem sido feito por várias pessoas, né, vários alunos, colaboradores, né, não vou mencionar nomes de nenhum aqui, mas tanto da UFMG quanto outras instituições. Agradeço às agências de fomento e também aqui o Viroclube, né, o Danilo, pelo convite mais uma vez, e a todo mundo que está aqui assistindo. Vou deixar novamente meu e-mail aí e fico disponível aí para poder conversar um pouquinho sobre o tema. Obrigado, pessoal. Maravilha, maravilha, professor Rodrigo. Gostei muito da palestra, achei sensacional. Na verdade, sempre que a gente vê falar de vírus gigante, é mais estrutura, caracterização desses vírus gigantes, e ver uma aplicação prática, assim, é muito interessante. Pessoal, a câmera e os microfones, eles estão liberados para alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor Rodrigo, fica à vontade, pode fazer a pergunta. Enquanto isso, eu tenho várias perguntas, né? Eu achei muito legal o ensaio de placa que vocês fazem, e eu fiquei imaginando o quão difícil que deve ser fazer esse ensaio de placa, porque você está trabalhando com alga, você plaqueia a alga, né? E a alga, eu não sei se ela fixa na placa para você fazer um ensaio? Então, mais ou menos, né? Esse foi uma das primeiras lutas que a gente teve. Eu tive meus primeiros alunos, a gente batalhou um bocado com isso, e até que chegar no ponto. Então, assim, elas crescem em meio sólido, elas conseguem grudar. Então, a gente não tem a placa direto, né? Então, por exemplo, como se fosse uma célula de mamífero, né, que a gente usa só a placa de 6 pós ou uma placa de Petri, ela não cresce desse jeito. A gente tem que colocar o agar. Só que, como é que é a técnica, né? Isso vem até adaptado de fago. É uma dupla camada de agar. Então, a gente coloca uma camada de 1,5% de agar, com o meio de cultura da célula, e uma outra camada que a gente fala que é o soft agar, né, que é 0,75%, onde a gente mistura a alga nesse agar, e ela vai crescendo, entranhada ali naquele agar, e forma uma monocamada. Se a gente não faz isso, ela fica toda quebradiça. A gente não consegue fazer uma monocamada, sabe, de alga. E aí tem uma dificuldade técnica, que é a temperatura, porque o agar, a gente tem que deixar ele, né, tem que fundir ele e misturar a célula nele. Se tiver quente demais, a alga morre. Se tiver frio demais, o agar começa a solidificar. E aí dá erro no ensaio. Então tem que ter uma temperatura adequada, que é em torno ali de 45 a 50 graus. A célula tolera razoavelmente bem, mas se abaixar muito disso, o agar começa a solidificar. Então tem uns pulos do gato no ensaio, mas depois que o pessoal pegou a manha, né, pegou a mão ali para fazer, funciona super bem. O que a gente está tentando agora é adaptar isso para outros modelos, porque para clorela funciona bem, mas, por exemplo, a gente tem também trabalhado com cianobactéria para tentar isolar alguns fagos, né, de cianobactéria. Para uma ou outra a gente já conseguiu adaptar, mas é um pouco mais complicado. Porque quando eu comecei, o que eu imaginava? Né? Vou trabalhar com alga. O que a alga precisa? Meio de cultura, luz, tá bom, né? Só que o excesso de luz é prejudicial, a temperatura, se for muito alta, é prejudicial, então tem que ter um equilíbrio ali, sabe? Então, assim, na hora que a gente comprou, né, eu comprei aqui uma estufa, a estufa vem com 4 lâmpadas. Eu falei, beleza, taca a luz aí
bola para frente. Todas as algas iam morrendo. E aí eu falei, caramba, a alga precisa de luz para fazer fotossíntese. Só que eu não sou limnologista, né? Eu sou virologista, eu trabalhava com ameba, trabalhei com célula de mamífero. Quando eu fui me enveredar para trabalhar com alga, eu comecei a ter que estudar um pouco mais sobre fotossíntese, e aí fui descobrindo, relembrando, né, algumas coisas lá da época da graduação. O excesso de luz impacta na fotossíntese, né? E aí a gente tem que ajustar alguns desses parâmetros, mas depois que faz isso, funciona super bem, né? E aí é a vantagem justamente de formar a placa de lítio, que a gente consegue ir lá isolar a placa, né, coletar a placa, aquela técnica bem clássica de virologia mesmo. Perfeito, fascinante. Professor Márcio, pode fazer a sua pergunta. Em primeiro lugar, obrigado, Rodrigo, pela sua apresentação. É muito interessante. Eu sou fascinado por vírus, mas vírus gigantes não é a minha especialidade. Eu trabalho com vírus de artrópodes, mas eu tento entender um pouquinho de cada coisa. Então, eu vejo assim, essa importância de vírus gigantes, eles têm, me corrija, por favor, se eu estiver enganado, mas eles, na minha concepção, eles têm uma característica muito importante, de que alguns deles podem regular, né, a população de algas. Então, nesse contexto, assim, a minha pergunta ela seria assim, como é que fatores típicos desses sistemas tropicais, principalmente no Brasil, onde existe alta temperatura, eutrofização e uma hidrodinâmica muito forte, né, como é que esses fatores poderiam modular a interação entre vírus gigantes e o fitoplâncton, e quais são essas implicações, ou quais seriam as implicações para um manejo de blooms de algas, né, para esse crescimento acelerado de algas? Perfeito, Márcio. Exatamente, esse é um dos pontos fundamentais, né, que é o vírus controlando a população no ambiente. Então, já tem alguns dados de outros vírus gigantes, né, de algas, que são os cocolitovírus, isso influencia principalmente o ambiente aquático de água doce, né, de água salgada, né, no ambiente marinho. Agora, para esses de clorela, não tem nenhum estudo ainda mostrando como que dá essa dinâmica, né, mas todos os trabalhos, quando entram mais nessa seara de controle, a hipótese que se tem é que realmente ele vai controlando. Então, a partir do momento que você tem um ambiente mais eutrofizado, a alga vai aumentando, e depois ela vai caindo. Então, o que faz com que caia, provavelmente são... Só que tem uma particularidade dos clorovírus, é que se essas algas elas estão dentro do protozoário que elas fazem, endossimbionte, o vírus não ataca. Então, uma relação mais complexa. Já tem alguns trabalhos que mostram isso. Quando esse protista, né, esse paramécio, ele é degradado por qualquer fator que seja, um outro predador, libera a alga e aí o vírus infecta. Então, usar ele para controle da alga, uma vez que ele é muito específico, talvez não seja o melhor. Mas aí a questão fundamental que é o que ele de fato está infectando. Isso ninguém sabe. Então a gente usa essas algas de modelo laboratorial para isolar eles. Mas ninguém sabe na natureza se eles estão infectando outras coisas. E a gente tem algumas evidências que mostram que eles estão infectando outras coisas. A gente acabou de isolar uns vírus em São Paulo, que, dados históricos desse local, os limnologistas já falaram que não detectaram nenhum tipo de clorela nos últimos 20 anos. Só que eu fui um pouco cético, porque, com todo respeito aos limnologistas, né, eu até já falei isso com eles, mas, gente, vocês estão reconhecendo a célula só pelo aspecto morfológico. É possível, vamos fazer uma metagenômica. Fizemos uma metagenômica e não achamos nenhum traço de clorela. Então, assim, claro, foi um ponto só desse local. Mas a gente achou isso muito estranho. E os colaboradores que eu tenho lá em Nebraska, né, eles estão vendo a mesma coisa. Em locais lá de Nebraska, que nunca ninguém registrou clorela, tem vírus. Então, eles com certeza estão infectando outras coisas. Nosso desafio agora é tentar entender o que eles estão infectando. Porque depois a gente pode tentar entender melhor essa dinâmica realmente, né? Porque, por exemplo, a gente vai tentar justificar um projeto, né, um estudo de controle biológico. Mas, de fato, enquanto tiver um ambiente eutrofizado, e não acabar com a eutrofização é um problema, né? Mas a gente não sabe exatamente o que está regulando essas algas, né? Então, nesse trabalho que a gente fez, né, com as quitinases, a gente mostra que a quitinase degrada bem a alga. E como é que usaria isso, né? Enquanto tiver muita alga, teria que ter muito. Então, a questão é talvez transpor isso para a prática é um pouquinho mais complicado. Mas são fatores que a gente vai tentar elucidar melhor aí. Ok, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pela pergunta.
Perfeito. Bruno, tem uma pergunta? Pode fazer, Bruno. Bruno? Acho que ele ficou mudo. Tem uma pergunta no chat aqui, do Matheus. Ele deu os parabéns pela palestra e ele ficou curioso sobre os isolados no Brasil. Você pretende fazer análises de biomas brasileiros, além de amostras obtidas em Minas Gerais? Sim, a ideia é essa, igual eu brinquei, né? Digamos que meu sonho seria pintar o mapa todo do Brasil, de onde tem vírus, né? Então, claro que isso vai ser impossível, mas se eu conseguisse, né, se ao longo do tempo a gente conseguir ver, por exemplo, vírus da Amazônia, vírus no Pantanal, vírus na região sul, e comparar isso, porque a principal hipótese que eu tenho é que vírus que estão circulando em ambientes diferentes, eles têm características diferentes, biológicas e genômicas. E o que eu queria ver é o quão diferente eles são e do ponto de vista biotecnológico, se essas diferenças são relevantes, né? Será que eu vou encontrar enzimas diferentes em vírus que está na Amazônia, né? Vírus que está no Pantanal? Então, a gente está... eu estou entrando em contato com alguns colaboradores, que o mais difícil, por um lado, é obter essas amostras, né? Mas, porque eu estou em Minas Gerais, então, assim, para eu ir lá para a Amazônia é um pouco mais complicado. Então, a gente está tentando fazer algumas colaborações para que essas pessoas consigam mandar a amostra para a gente tenta prospectar aqui. É sorte, né? Acaba sendo sorte. Posso pegar uma amostra e achar um tanto de vírus, posso pegar outras e não achar nada, né? Mas eu tenho uma boa convicção de que a gente vai achar, né, esses vírus lá. Para um grupo específico de algas que a gente está trabalhando, a gente até hoje não conseguiu nenhuma evidência de vírus, que é aquele grupo que tem até menos isolado, que são os beta-clorovírus. Não sei por quê, né? Tem poucos isolados, não se tem descrição desse hospedeiro circulando aqui no Brasil, talvez isso explique, mas é um grupo que parece um pouco mais difícil, um pouco mais raro, mas a gente vai tentar achar. Então, sim, a gente vai tentar pegar de onde puder aí. E tem pouco tempo, né? Então, assim, eu comecei isso em 22, então tem 4 anos. Por sinal, essa semana completou exatamente 4 anos que eu estou aqui na UFMG como professor, então é um grupo recente, mas a gente já está conseguindo isolar de alguns lugares, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir, né, isolar de outros também. Perfeito. Oi, gente, desculpa, meu Bluetooth me deixou na mão. Parabéns, Rodrigo. Eu fiquei curioso com relação às quitinases. Vocês falaram que estão explorando essas enzimas, né, do ponto de vista biotecnológico dos florovírus. Com base no que vocês já fizeram de alguma coisa de reconstrução filogenética, tem alguma alusão ou origem dessas quitinases? Teria alguma chance de ter vindo por transferência gênica horizontal de bactérias, considerando a coevolução com hospedeiro algal? Não sei, estou conjecturando aqui. Parabéns pela palestra, pelo trabalho. Bruno, obrigado pela presença aí. Sim, exatamente, transferência gênica horizontal. A gente já tem assim, esses vírus, eles têm pelo menos 2 quitinases. Alguns têm 2, alguns têm uma só. Uma delas, a gente conseguiu fazer uma reconstrução filogenética bem confiável, assim, mostrando que o mais provável é que tenha sido oriundo do hospedeiro natural, né, ou, enfim, alga, tá? Lá no passado. Então, a gente consegue ver 2 ramos direitinhos, né, os vírus saindo das algas. Então, provavelmente, a gente teria um ancestral que infectava um conjunto de algas. Esse ancestral ganhou esse gene da alga, isso depois divergiu. E a gente consegue rastrear genes no vírus, genes nas algas. Um outro conjunto, né, um outro grupo de quitinases parece ter uma origem diferente, mas esse a gente não teve uma boa resolução filogenética, a gente teria que ter mais dados, né, mas também transferência gênica horizontal, mas talvez de outros organismos e não necessariamente da alga. Só que esse eu não vou fazer nenhuma afirmação não, porque ficou bem com um suporte filogenético bem baixo, mas esse grupo que a gente fala que é quitinase 1, foi o que a gente expressou, que a gente conseguiu caracterizar, e essas vieram das algas. Tá? Perfeito, pessoal. Mais alguma pergunta? Queria fazer uma pergunta. Primeiro, queria dar parabéns. Rodrigo, meu nome é Aparecido, sou professora da genética. Minha área não é virologia, mas eu tive um tempo em Lyon, trabalhando com vacina de RNA para Covid, e aí me chamou a atenção quando eu vi a tua palestra, sou bióloga também, no sentido até de ver a palestra e pensar em alguma coisa que pudesse, num aprimoramento, assim, numa próxima versão de uma vacina antiviral.
Mas acho que eu estou igual ao Danilo, vendo a sua palestra, surgem muitas perguntas. Mas um ponto que me chamou a atenção, num dos gráficos que você mostrou, é sobre, você falou do genoma, que o vírus, no genoma do vírus, DNA de reparo. Então, essa classe de vírus tem no genoma RNA de reparo. E o outro ponto que vem na tua palestra também que eu queria perguntar para você é sobre os RNAs não codificadores. Que vocês já encontraram, que possam fazer alguma relação com o hospedeiro? Tem alguma coisa também nesse sentido? Aparecido, obrigado aí pelas questões. Primeiro, sim, tanto os vírus de alga quanto vários outros vírus gigantes, eles têm uma maquinaria enzimática relativamente robusta, assim, para reparo de DNA. Todos eles, até onde a gente sabe, é vírus de DNA de dupla fita e conseguem reparar dano, né? Então, eles conseguem sintetizar o próprio genoma e reparar alguns danos que acontecem, né? Tem DNA ligase, tem endonuclease, tem, nesse caso desses vírus, né, tem metiltransferase. Então, um projeto que eu estou envolvido em colaboração também lá com os Estados Unidos, é a gente estudar um pouco esse metiloma desses vírus, né? Então, alguns desses vírus que já foram isolados, a gente tem sequenciado por PacBio e vendo o perfil de metilação, alguns chegam a ter, por exemplo, quase 100% das citosinas metiladas. Outros já é bem menos. Só que, curiosamente, esses que têm muita metilação, óbvio, eles têm metiltransferase, mas tem 4, 5 genes de metiltransferase. E tem vírus que tem lá seus 5%, 2% de genoma metilado e tem 10, 15, entendeu? Então, aí a gente entra um pouco, é uma parceria, inclusive, com a New England Biolabs, que eles têm interesse em ver justamente assim, a eficácia dessas enzimas, né? Será que elas têm uma eficácia muito maior de metilação? Esse é um ponto que eles estão investigando lá. Então, sim, tem essa parte toda de reparo e regulação transcricional também, né? Agora, com relação aos RNAs não codificadores, essa é uma boa pergunta, porque essa parte toda do RNA-seq que a gente tem feito, a análise também de RNAs não codificadores, longos RNAs, isso é uma área que está começando agora. Tem poucos estudos para vírus de alga. Eu não lembro de ter visto nenhum. Para vírus de ameba tem alguns, né? Então, por exemplo, para mimivírus, já foi descrito que tem alguns genes, alguns RNAs não codificadores, mas já tem um tempo que eu li esse artigo, eu não vou lembrar se eles fizeram alguma associação com o hospedeiro, sabe? Porque também para vírus de ameba é a mesma história, ninguém sabe exatamente o hospedeiro natural, mas usa-se a ameba, né, para poder isolar, eles multiplicam muito bem, e para esses vírus, para os mimivírus tem, né? Mas é uma área muito nova, então a gente ainda não sabe, né? MicroRNA, a mesma coisa, já me perguntaram, como é que é a regulação, né, por microRNA, tem siRNA, é uma área que a gente ainda está arranhando. Mas deve ter alguma coisa bem interessante para ver por aí. É muito legal. Vendo a tua palestra, saem várias ideias. Assim, eu pensei também no prêmio que aquela professora John Steins ganhou na medicina, um prêmio importante, estudando a RNA não codificador de um vírus também. Se não me engano, é o Epstein-Barr, mas aí eu fiquei pensando também nessa relação desses outros vírus. Mas parabéns, muito, muito interessante, gostei bastante. Obrigado. Perfeito, pessoal. Mais alguma pergunta? O professor Rodrigo, eu tenho algumas perguntinhas, duas perguntas bem rápidas. A primeira delas, você mostrou, na verdade, de utilizar as proteínas que o vírus produz, ou coisas que o vírus está produzindo, para trabalhar em biotecnologia. Já tem alguma coisa ou algum trabalho de você fazer esses vírus expressarem proteínas para você, como se fosse um baculovírus? Porque imagino que a replicação deles deve ser bem rápida, né? É bem rápido. Assim, varia entre alguns isolados, mas em forma geral é bem rápido. Tem vírus que é tipo 6 a 8 horas, já está com ciclo completo. Tem vírus que é um pouquinho mais longo, mas assim, diria que em 24, no máximo 48 horas já está bem completo. O PBCV1, que é o modelo principal de tudo, é 8 horas. Em 8 horas já está tudo completo. Então seria uma boa maquinaria de produção. O problema é fazer a edição genética desses vírus. Então tem um trabalho que tentou fazer isso via CRISPR, teve algumas dificuldades que não foi bem para frente,
Modificação de vírus gigante, né, de ameba com CRISPR está sendo feito, então agora está começando a entrar nessa área, que aí seria justamente para utilizar isso, né? O professor Jonas, meu colega aqui, ele tem alguns projetos nesse sentido, que é usar a ameba como plataforma de expressão desses vírus, né? Então você modifica o vírus de ameba e faz ele expressar. Para a alga, isso ainda não está sendo feito, porque tem uma das principais barreiras é justamente a parede celular da alga. Então, você conseguir fazer isso e fazer a modificação do vírus e tudo mais, ainda é um desafio. Mas eu acho que mais para frente a gente deve conseguir fazer. E aí seria bem interessante, né? Usar ele como uma nova plataforma de expressão. Perfeito. Eu sei que você mostrou bastante para a gente do seu trabalho com microalgas, e eu fiquei pensando em macroalgas. Se tem muita coisa de vírus nessas algas, eu sei que a maioria que são não só de consumo, mas usado para cosméticos também, elas são mais de águas salgadas, não de águas doces, né? Mas tem alguma coisa já nessas macroalgas de vírus gigantes? Tem. Daqueles 6 grupos, né, de vírus dentro da família Ficogena viridie, um deles são os feovírus, eles infectam exatamente as macroalgas, tá? Algas marrons, por exemplo, e eles inclusive integram o genoma no genoma da alga. Então, não tem muitos estudos, tá? Eu já conversei com algumas pessoas que trabalham com macroalgas, né, e vírus e macroalgas. Uma das maiores dificuldades é justamente cultivar a macroalga e perceber o efeito do vírus. Então, eles me falaram que, por exemplo, às vezes um bracinho, né, não é um braço, mas eles chamaram desse jeito, né, um ramozinho assim da alga começa a mudar de cor e aí eles vão percebendo, mas tem uma dificuldade técnica no cultivo. Quando eu comecei aqui no laboratório de um outro professor da limnologia aqui da UFMG, eles têm algumas macroalgas, eles me ofereceram. Eu falei, não, calma, vamos com calma, porque primeiro eu preciso aprender a trabalhar com micro primeiro, depois talvez eu me aventure para o macro. Mas tem, né? E eu acredito que tem bastante coisa, né? Principalmente em água salgada, né? Que tem muita alga. Por exemplo, essa que eu mencionei, né? São aquele mar de sargaço, né? Aquelas algas enormes, já foi detectado vírus nelas. Então, eu não tenho dúvida que qualquer alga que a gente procurar vai ter algum vírus. O problema é só ter o modelo, né? O Bruno comentou aí, né? O Bruno a gente já está conversando tem um tempo aí para a gente poder tentar ver por metagenômica, ou por sequenciamento, por exemplo, né? Tentar desenhar, a gente está tentando desenhar uns primers para poder detectar isso. E é uma dificuldade também, porque esses vírus, eles são, assim, por um lado, eles são muito diversos, o que é bom. Por outro, você deve achar uma região bem conservada para fazer um bom primer não é tão simples, né? Mas a gente vai tentando fazer para tentar detectar esses alvos. E depois, se a gente conseguir detectar, tentar isolar, né? Porque assim, eu venho digamos, da escola clássica, então eu gosto muito da parte de genômica, eu gosto da metagenômica, mas eu gosto mais de ver o vírus, né? Eu quero ter o vírus na mão, quero poder fazer experimento biológico com eles. E aí, se a gente conseguisse fazer isso para vírus de macroalga, também seria bem legal. Perfeito. Professor Rodrigo, eu agradeço muito a presença aqui no Viroclube e, novamente, as portas estão sempre abertas para você participar com a gente com uma palestra ou mesmo participar das discussões que a gente tem aqui. Mas vai ser um prazer. Obrigado novamente pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado e que eu tenha, igual eu falei, né, talvez não convencido, mas pelo menos mostrado um pouco do porquê que é importante estudar esses vírus aqui. Então, obrigado a todo mundo que estava por aí. Obrigado. Pessoal, obrigado e vejo vocês mais tarde no curso da SBV. Até mais. Até mais.